Tomai-o e reparti-o entre vós. Porque vos digo que já não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. O que fazes? Faze-o depressa. Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Um novo mandamento vos dou: que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Eis que chega a hora. E agora, que vós sereis dispersos cada um para a sua parte, e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo.
todos, sejam muito bem-vindos a ONTV, a sua emissora de TV na internet, 24 horas com você. Hoje estamos aqui com a presença da nossa irmã, da nossa amiga Letícia Teles. Tudo bem, Letícia? Tudo bem, irmã? Tudo certo. Seja muito bem-vinda, querida. Amém. Hoje vamos falar em memória de nosso Senhor Jesus Cristo, a respeito de um salmo muito interessante. O salmista realmente nos traz ensinamentos muito importantes sobre a palavra de Deus, esse compromisso que Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, tinha em relação ao Pai. Que foi escrito, né, pelo famoso Davi, né? Ela dá, na verdade, uma provisão de Deus. Ela te mostra a presença de Deus na tua vida, seja nos momentos mais altos, mais incríveis da tua vida, quanto daqueles momentos mais baixos que tu se encontra, né? E ali ele se descreve na vida dele, né? De tudo que aconteceu na vida dele, ele consegue descrever nos Salmos, inclusive nesse... Tinha um relacionamento realmente íntimo com o Pai, com as Escrituras Sagradas, buscava realmente seguir os ensinamentos de Deus e passou por muita coisa, Davi, na sua vida. Sempre ele remetia os seus pensamentos em busca de orientação junto a Deus, não é mesmo, Letícia? Isso mesmo, ali ele foca, deixa bem claro, né, esse salmo, sobre o pastoreio, porque ele era um pastor, né, pastor de ovelhas, e ele destaca aqui nesse salmo, nos considerando também as ovelhas, né, mas as ovelhas do Deus, do nosso Deus, e que Cristo, né, posterior, veio, né, como pastor. Mas aqui ele deixa bem claro que, da mesma forma que ele estava pastoreando as ovelhas, Deus também estava e ainda se encontra nos pastoreando, né, como as nossas ovelhas. Também. O Salmo 23 diz o seguinte: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Pensem da seguinte forma: alguém entre vocês é um pastor de ovelhas? Eu sou. Ah, bem-vindo. É uma honra ter você aqui. Eu guardo um lugar especial no meu coração para pastores. Quem está com o seu rebanho agora? Meu irmão, estamos nos revezando. Quantas ovelhas? Temos 100, professor. Digamos que uma delas se perca. O que faria? Eu iria procurar, é claro. É claro? Mas e as outras 99? Teria que deixá-las para trás. Não posso perder nenhuma. E se você a encontrasse? Eu a colocaria sobre os meus ombros e a levaria para casa. E provavelmente dançaria de alegria. E o que você diria aos seus amigos que estavam preocupados com você? Alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Viram o que ele acabou de dizer? Ele se alegra mais com aquela ovelha do que com as 99 que nunca se perderam. Portanto, não é vontade do meu Pai que um desses pequeninos morra. Eu lhes digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam se arrepender. Por que eu? Por que você veio até aqui? Não está todo mundo na cidade caindo aos seus pés? O pastor deixa as 99 ovelhas na montanha para procurar aquela que se perde. Durma bem esta noite, irmão. Que grandioso amor, realmente confiança tinha Davi em relação aos ensinamentos, orientações de Deus na sua vida. E ele realmente compreendia como se Deus
como é o caso, estivesse realmente sempre ao seu lado, e essa certeza de que nada lhe faltará, porque ele está sendo cuidado. Tem um Deus, assim como nós entendemos, um Deus que cuida de mim. Ele já sentia que existia sim um Deus que cuida e sabe de todas as coisas. Isso mesmo. Ele sabe e nos orienta da melhor forma, ele se mostra presente ali, né? E nos guias, como ali fala, né? Pastos verdes. Em circunstâncias mais incríveis da nossa vida, ele se mostra presente. Da mesma forma que ele nos traz o quê? Tranquilidade. Como fala ali nas águas tranquilas, né? Sim, que ele não precisa desse descanso, né, Letícia? Nos momentos de tribulação, ele diz: refrigera-me a alma. Veja que Davi passa por muitas coisas. Quem já conhece a história de Davi sabe quantas coisas ele viveu enquanto esteve na sua jornada, mas sempre se referindo a Deus, buscando esse encontro com o Pai e tentando acertar na sua caminhada. Ele ainda diz: guia-me. Veja que ele eleva a Deus os seus pensamentos, pedindo para ser guiado, para ser orientado, continuar então sendo guiado pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Procurava assim ser um homem justo, com suas fraquezas, seus equívocos na vida, como todos nós passamos, né, Letícia? Mas ele sempre compreendia, se arrependia, se aquebrantava diante de Deus em busca dessa reconciliação, do perdão e de realmente voltar para o caminho. Isso mesmo. Nós somos filhos de Deus, mas também em muitos momentos nos pegamos errando, né? Em certas circunstâncias. Mas não quer dizer que o Senhor não vai nos proteger, né? Que o Pai vai nos abandonar. Não, nós somos filhos. Então, Ele pode muitas vezes nos chamar a atenção decorrente alguma questão que aconteça em nossas vidas, mas que a gente vai enxergar que é Deus nos corrigindo naquilo. Exato. Então, Ele é o nosso pastor e Ele vai o quê? Encontrar essa ovelha perdida. Nós somos aquela ovelha perdida. Orientar, cuidar, proteger, isso, ele estar presente. Isso mesmo. Então esse salmo ele deixa muito bem claro sobre isso. Independente os perigos, né? Ele está lá. E mesmo que o cristão não sinta a presença de Deus nas suas vidas, nestes momentos de dificuldade, ou que a pessoa se pegue em pensamentos com uma previsão de que algo possa acontecer em um momento difícil na sua vida, mas mesmo que nós não venhamos a sentir a presença de Deus, isso não significa que Ele não esteja, sim, presente nas nossas vidas, nos auxiliando, buscando nos orientar, indicando, sim, o melhor caminho. Com certeza, até porque devemos ver o nosso Pai em tudo, em todas as coisas, seja nos momentos bons ou nos momentos ruins, mas tudo nos serve para nos ensinar. E eu sei, é difícil, na verdade, né? A gente conseguir ver naquelas circunstâncias péssimas o nosso Pai. A gente acha que Ele nos abandonou, mas muito pelo contrário, aí que Ele se mostra presente, porque é através daquela circunstância que ao final vai dar certo. E Ele se revela muitas vezes para o coração das pessoas nos momentos de dificuldade. Nos momentos difíceis. Nos momentos difíceis é que as pessoas têm aquela aproximação com o que é divino. Realmente, quando está tudo bem, as pessoas estão envolvidas nas suas atividades, nas suas vidas, mas nos momentos em que há grandes desafios, que a pessoa realmente consegue compreender que não será realizada determinada circunstância com a força que o ser humano tem, mas sim com a força de Deus. Que nós possamos enxergar os momentos de dificuldade em que nos vemos que realmente não temos mais nada
ou alguém a recorrer e que nós temos realmente somente a Deus nestes momentos, porque quando está tudo bem, não é mesmo, Letícia? Os amigos aparecem, quando você está bem financeiramente, há muitos convites, são confraternizações que ocorrem na vida das pessoas quando tudo realmente está bem. Mas a gente conhece o verdadeiro amigo, aquela pessoa que nós podemos sim chamar de irmão, de família, com isso não quer dizer laços consanguíneos, né? É realmente nos momentos em que nos sentimos fragilizados, passando por circunstâncias de medo, de ansiedade, de dificuldade financeira. É ali que se apresentam os verdadeiros valentes, aqueles que não abandonam nenhum soldado na batalha. Estes são os nossos irmãos e que bom que nós possamos sim viver em comunhão com pessoas dessa natureza. Estivemos juntas, eu e a Letícia, numa confraternização muito bonita e realmente como é bacana ver a comunhão, a união dos irmãos, todo mundo se abraçando, se confortando, apresentando-se, né? Estando presente um na vida dos outros, realmente uma reunião muito bonita, de muitas bênçãos. Gostei bastante, Letícia. Que bom. O convite será feito sempre, né? Na graça de Deus. Nada como a gente estar em comunhão, né? E como tu estava dizendo ali, que muitas vezes a gente não precisa estar em comunhão somente com nossa família consanguínea, né? Mas nossos irmãos em Cristo. Todos somos, né? Todos nós somos, né? Aqueles que estão presentes na palavra são pessoas que nos fortalecem muito mais. E tu sabe que através disso a gente acaba bloqueando o medo. Tendo essa comunhão, a gente bloqueia os medos que a gente tem nas circunstâncias da vida, né? E aqueles abraços que tu viu, aquelas palavras que muitas vezes dizem, vira pro teu irmão do lado, fala isso. É aquela forma de tu testificar. Interagir, né? Isso, e testificar bacana aquilo que tu tá falando, né? E isso é muito. É verdade. O Salmo 23, do salmista Davi, aquele que era realmente segundo o coração de Deus, continua nos orientando segundo o que ele nos diz. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu, Senhor, estás comigo. Veja que um homem reto, justo, bom, um ser humano que também cometeu vários erros na sua jornada, mas veja que alguém forte, um rei de nações, e veja que ele tinha sim momentos de dificuldade, de fraqueza, de apelo, direcionando seus pensamentos a Deus e demonstrando sim que ele confiava na presença do Pai ao seu lado. Nós sabemos que temos sim um Deus que cuida da gente. Você, independentemente do que esteja, os desafios que esteja passando na sua vida, o importante é que você tenha em mente a seguinte expressão e sempre repita isso na sua consciência, com a sua boca, a quem quer que seja: Deus está comigo. Posso estar passando por muitas dificuldades na minha vida, enfrentando batalhas. Não há cristão sem a sua cruz. Tanto que o Messias dizia: pegue a sua cruz e me siga. Então veja que o salmista Davi diz no Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, ele também era um guerreiro como rei, enfrentava muitas batalhas, vivia muitos perigos na sua época. Ele tem essa certeza de não temer mal algum, porque sabia sim que Deus estava ao seu lado sempre, amparando, guiando e protegendo. E que bacana que nós possamos também pensar assim, né, Letícia, nos momentos de dificuldade, indecisão, confusão, porque Deus
O Deus que nós servimos não é um Deus de confusão, mas é um Deus de esclarecimento, de força, lâmpada para os nossos pés, iluminando o nosso caminho na verdade, na justiça, através da sua graça e misericórdia. Então veja aqui, em memória de mim, essa programação da ON TV é realmente uma reflexão que eu e a Letícia fazemos em relação à palavra de Deus, de expressões que nós vamos estudando nas Escrituras Sagradas. E quem não passa por momentos de dificuldade, veja que vale da sombra e da morte. Aqui podemos nos referir a isso, né, Letícia? De repente um problema de saúde, não é mesmo? Isso, um problema de saúde no relacionamento, né, no seu casamento, talvez até o mesmo relacionamento com a sua família, seus pais, irmãos, enfim, qualquer circunstância que tu seja considerada assim, ó, que tu veja a princípio que não tem saída. Como se estivesse realmente nas trevas. Nas trevas, né? Mas não. O Senhor é o caminho, é a luz que precisamos ir até Ele, e Ele será nossa orientação, nosso caminho, até porque Ele é o nosso pastor. E todo pastor, ele possui o seu cajado, né? E Deus tem o seu cajado. Verdade. Que é para estar mostrando o caminho que a gente deve seguir. Exato, assim como ele guia as suas ovelhas, né? Inclusive até aquelas desgarradas, quando está aquele rebanho, aquele amontoado de ovelhas, seguindo a orientação do pastor, a determinado caminho seguro, em segurança, não é mesmo? Isso. Ele muitas vezes utiliza, sim, o seu cajado para orientar aqueles que estiverem querendo sair do caminho, não com um intuito exatamente de punição, né, Letícia? Não. Mas de orientação. Claro que nós, como seres humanos que somos, né, com livre-arbítrio, temos sim poder de escolha. Deus jamais nos obriga a realizarmos qualquer coisa, mas o cajado que fica realmente na nossa consciência, muitas vezes eu refletir, é realmente as informações que nós temos e quando somos tocados pelo Espírito Santo de Deus. Todos nós sabemos verdades, todos nós temos as nossas verdades, o nosso coração sente, através da consciência de Deus em nós, o que é certo e o que é errado. E esse cajado que vem para, muitas vezes, influenciar os nossos pensamentos de que realmente algo não está certo, né, Letícia? Com certeza. Algo não está certo, como se o pastor estivesse orientando o seu rebanho e bata o cajado e diga não é para a esquerda, é para a direita. Nós muitas vezes recebemos sinais, recebemos alertas de que estamos, de repente, propensos a seguir um caminho que não seria aquele. Não que Deus precise que a gente siga algum caminho para que isso influencie ou ajude a Deus. Não. Deus, quando vem nos orientar o melhor caminho, é para que nós possamos realmente ter um resultado, uma chegada de vitória e de sucesso, né, Letícia? Com certeza. Até porque quem precisa somos nós, né? Fazer as nossas conquistas, nossos objetivos, nossos sonhos, né? Mas que Deus nos orienta como propósito. Exato. E tudo aquilo que for a propósito, a nosso benefício positivo, né? Que leve ao bem e que leve ao nosso Deus, ao nosso Pai, estar sempre presente, sempre nos apoiando, isso sim é o caminho correto. Mas como tu estava falando, a consciência, ela nos acusa. Nós somos movidos pela consciência. Na verdade, então, todo mundo sabe. todo mundo sabe, mas poucas pessoas. As pessoas sabem. E o cajado que também pode ser representado. As consequências que nós temos que suportar, as responsabilizações que temos que realmente responder diante de pessoas, de circunstâncias e da vida, quando nós fizemos escolhas que realmente não vêm
ao encontro do que nos é orientado. Mas o importante, meu irmão, para você que nos escuta hoje, é que você compreenda que assim como Davi, um rei, um guerreiro, uma pessoa forte, ele também tinha fragilidades, né? Tinha. Momentos de oração, de entrega, de conversa com Deus, para fortalecer o seu espírito, para se sentir pronto para o dia a dia, as batalhas da vida. Então veja que ele diz que mesmo que ele se veja em circunstâncias difíceis, como que andando por um vale da sombra e da morte, ele tem essa certeza de que não irá temer mal algum que possa lhe acontecer pela simples expressão que as Escrituras nos trazem. E Davi diz o seguinte: porque tu, Senhor, estás comigo. Então veja que, independentemente das adversidades que os nossos irmãos estejam passando, que nós possamos estar passando nas nossas vidas, é importante que a gente tenha realmente essa expressão na nossa mente como um cajado do pastor, né, que orienta as suas ovelhas, de que quando a gente se sinta influenciado por qualquer circunstância, enfraquecido, como se não tivesse uma saída para as nossas vidas, que a gente possa sim lembrar disso. Deus está comigo, Deus está com você, Deus faz parte de você e da sua vida. E veja que ele inclusive fala: teu cajado me consola. Então, veja que interessante, porque quando nós temos os ensinamentos de Deus no nosso coração, na nossa consciência, boa vontade para prosseguirmos e nos assemelharmos ao que Cristo nos deixou como ensinamento, toda a correção que nós recebemos daquele que sabe de todas as coisas, para nós é bênção, né, Letícia? Sempre bênção, sempre. Algumas pessoas veem como punição, né? Como uma recriminação. Muitas pessoas não aceitam, desconsideram. É que na verdade é normal do homem, do ser humano, o homem, né? Esperar apenas boa, porque Deus é uma pessoa boa, ele foi um ser bom, ele foi um ser de luz maravilhoso, tanto que enviou o filho dele para nos presentear. Então, o que as pessoas esperam? Quando tu tá no auge da tua vida, no mais top, nas condições perfeitas, ai, que bom, graças a Deus. Aquela coisa meio supérflua, né? Mas quando tu passa por circunstância, tu tá lá em cima, daqui a pouco tu tá aqui embaixo, tu já recrimina, ai, Senhor, por que isso? Por que aquilo? Ai, meu Deus, onde é que tu tá nessa situação? Então, é normal haver essa acusação momentânea, né? Mas estamos aqui, né? O Memória de Mim é para trazer essa questão, mostrar para todos, né? Que Deus está até mesmo naquele momento ruim, seja uma doença, né? Seja no casamento, seja na família, seja qualquer circunstância financeira, né? Se a pessoa de repente estava trabalhando com a vida financeira estabilizada e algo acontece nas suas vidas que venha trazer mudanças significativas, o importante, meu irmão, é que você não esqueça de pronunciar. Pronuncie, profetize essas palavras com a tua boca. Deus está comigo. Porque muitas coisas, às vezes, né, Letícia, são livramentos nas nossas vidas. Sim, eu sou exemplo. Hoje, no patamar que eu me encontro hoje, eu consigo olhar para trás. Vamos falar na área profissional que tu tá citando, né? Eu consigo olhar para trás e ver que passei circunstâncias em empregos que eu digo, nossa, mas eu fazia tudo certinho. Por que me demitiram? Por que eu saí? Por que aconteceu? E hoje eu vejo. Aquele momento meu lá encerrou. Exato, tudo é um ciclo e Deus tinha algo muito melhor para a tua vida. Me surgiu outro ciclo, ali encerrou, me surgiu outro. E assim, hoje eu vejo claramente Deus em tudo isso. Então, hoje eu carrego
uma bagagem imensa de aprendizado que eu fui trazendo para todos esses empregos que eu tive. E as condições financeiras foram melhorando em questão de salário. O importante é que a gente tenha consciência. Isso. Repita, transmita essa mensagem a cada instante que, irmãos, muitas vezes o cristão ele é chamado em momentos inesperados, né, Letícia, para levar uma palavra. Muitas vezes não é algo programado, você está em determinado lugar e tem que levar uma palavra para alguém. E muitas vezes em momentos de dificuldade, o importante é que você sempre leve consigo essa mensagem no seu coração, na sua vida, na sua consciência. Deus está comigo. E passar essa mensagem. Deus está com você. Esse Deus que nós servimos, que nós acreditamos que é de sucesso e de vitória. E assim como o pastor utiliza o cajado para orientar o seu rebanho, muitas vezes tem uma grama verdinha próximo a um precipício e o rebanho vai naquela direção e o pastor já sabe de todas as coisas e então evita, corta o caminho, faz com que mude a direção. Claro que as ovelhinhas naquele momento não vão compreender, né, Letícia? Mas porque está vendo somente o pasto, não está vendo o penhasco, né? Bem verdinha, isso. Mas eu queria ir lá, mas por quê? Então veja que nós, enquanto pessoas que somos, veja que Deus não nos proíbe de nada. Somos livres. Somos livres. Nós temos orientações, segundo as Escrituras Sagradas, que nos foram deixadas pelos patriarcas, intuídos por Deus na Antiga Aliança, profetas, e depois através do Messias com a Nova Aliança. Ensinamentos realmente muito valiosos, como esse de Davi, que sempre ele era um homem segundo o coração de Deus, e ele sempre se prostrava nos momentos de alegria para dar glória ao Pai, né, Letícia? Honra a Deus. E nos momentos de dificuldade, nos momentos de dúvida, ele sempre ia direto na fonte. Veja que o Deus que nós servimos é realmente um Deus de vitória, um Deus que nós podemos contar em todos os momentos, independentemente do caminho que a gente venha a seguir. Como se nós decidíssemos seguir uma determinada direção e o pastor continua nos chamando. É aqui, venha para cá, meu filho. E nós decidimos seguir outro caminho, mas ele continua sempre ao nosso lado, nos desviando do mal. Quem tem olhos que veja e quem tem ouvidos que ouça essa palavra e compreenda para as suas vidas. Mas ele jamais nos abandona. Ele sempre está em todos os momentos das nossas vidas para nos acolher, né, Letícia? Com certeza. E quando o cristão cai, quem é que levanta o cristão? É Deus, através de alguém que é enviado nessa missão, que está ao nosso lado, tudo a um propósito. Muitas vezes pessoas se aproximam de você e você não compreende por que determinado irmão, irmã está fazendo parte da sua vida naquele momento específico. Mas em tudo há um propósito. E veja que quando muitas vezes você está enfrentando uma dificuldade, precisando conversar com alguém que seja realmente, que tenha boas intenções, aquele irmão está lá como instrumento da palavra. E esse Deus que nós servimos, com certeza, é um Deus de vitória e de sucesso. E Davi fala, Letícia, aqui a partir do verso 5, prepara a mim uma mesa na presença dos meus adversários. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Veja que essas expressões utilizadas aqui podem ser interpretadas também como um momento
dê sucesso, dê confraternização, dê alegria, principalmente diante daqueles que vêm com o intuito para nos atingir, né, Letícia? Isso. Eu vejo bem esse pedacinho, né? Que nós muitas vezes lutamos com nossos inimigos espirituais. A nossa luta espiritual por alguma circunstância, né? A gente é tomado pelos pensamentos, por questões que pode nos trazer frustração e medo, né? E então, esse trecho deixa bem claro, né, que independente da circunstância, que tu monte uma mesa, né? Uma mesa posta, né? Antigamente, até hoje, né, as pessoas se reúnem ainda, né? Até hoje. Isso é uma coisa simbólica. E naquela época também, né? Banquetes para quê? Para comemorar. Se ganhava uma guerra, o que fazia? Uma festa, Isso um banquete, mesmo. né? Isso. E com ele, né, não seria diferente. Né? Com o nosso Deus não seria diferente, né? Montar essa mesa e usufruir com ele. Da vitória, né? Sim, sobre todas as vitórias. E Davi, ele é uma pessoa que tem muitas vitórias. Muitas vitórias a fazer mesa com o Senhor e agradecer pelas questões difíceis que passou durante aquelas guerras. Né? Imagina, ele fugiu por quanto tempo? Quantos inimigos? Quantos inimigos nesse período? Pessoas que... Desde a unção que ele teve, né? Que o profeta Samuel foi lá e ungiu ele, que ele iria ser rei. Desde aquele momento, imagina o período todo até conseguir se tornar rei. Olha o percurso que ele viveu. E até mesmo depois, as lutas que teve depois. Uma das coisas que você falou, né, que a gente é uma luta, é uma batalha, né? Sim. Contra essa influência. E eu posso dizer que não estou eu dizendo, né, mas segundo o entendimento da palavra, e é dito isso, que a nossa luta diária, a nossa batalha na vida, como ser humano, diante de todas as circunstâncias que somos colocados à prova, realmente não é contra o sangue e a carne. Já ouviu isso, né, Letícia? Sim, já ouvi. O que isso, a princípio, eu entendo? E, na verdade, Letícia, como todos somos irmãos, na verdade, essa batalha, a verdadeira luta, a verdadeira batalha de nós como cristãos, não é exatamente contra o nosso irmãozinho. Não é contra ele, mas é contra toda a influência do maligno, do mal, das circunstâncias que fizeram com que ele chegasse até ali, com o propósito de, muitas vezes, vir para nos destruir, para nos atingir. Essa é a luta. É aquilo que está realmente representado de uma forma subliminar na vida desse irmãozinho, que é a nossa verdadeira batalha. Porque a essência do ser humano, as pessoas, Deus nos fez todos irmãos para sermos realmente pessoas boas, de vitória, prósperas, saudáveis. Então veja que quando nós nos sentimos atingidos ou estamos vivendo momentos, circunstâncias difíceis nas nossas vidas, essa luta é muito maior no âmbito espiritual. É algo sobrenatural que vem para tentar nos atingir, tentar atingir o cristão, que não irá conseguir atingir as nossas vidas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem irá se levantar contra um eleito de Deus que esteja realmente no caminho da palavra, temente a Deus, buscando as orientações do Evangelho para seguir realmente um caminho em que somos sim justificados pela fé, essa fé que nos apresenta Cristo, nos traz Cristo para as nossas vidas e nos leva até Ele, né, Letícia? Então essa luta realmente, queria que tu falasse um pouquinho, é algo sobrenatural, que muitas vezes até
irmãozinhos se levantam contra a gente e nós paramos para pensar. Você já deve ter passado por isso. Mas por quê? Eu não fiz nada para essa criatura. Da onde é que veio? Mas existe dois O que lados. aconteceu? Mas existe dois lados aí quanto a essa questão do se levantar do inimigo, né? Desse ataque espiritual, né? De pessoas próximas. E muitas vezes são irmãos que tu se dá super bem. Que é uma pessoa que muitas vezes tu tem como aquele irmão com evolução espiritual muito, muito aguçada, que tu confia no que ele te orienta. Mas é normal, porque Deus também usa dessas formas de ataque, não só o inimigo, tá? Permite, né? Permite. Isso ele, acontece. sim, ele permite esses ataques, ele não interfere. Porque, como tu disse lá atrás, nós somos livres. Somos de escolhas. livres. E cada circunstância que nós vamos passando nas nossas vidas sempre repito isso, para o fortalecimento do nosso caráter e da nossa fé. Com certeza. Então veja que se nós temos algo para evoluirmos enquanto ser humano, porque Deus quer que a gente cada vez melhore mais. Então, muitas vezes, devido às nossas escolhas, nós somos livres, nós seguimos determinados caminhos e Deus proíbe. Não, ele diz qual caminho devemos seguir, mas nós escolhemos qual direção vamos, né? Todos os dias, a cada decisão. E então, nesse caminhar da vida, nós vamos sim enfrentando circunstâncias difíceis, pessoas vão se apresentando, é como se tivesse um caminho mais, não digo mais fácil, porque a porta é estreita, né, meus irmãos? Mas um caminho um caminho seguro, um caminho que, mesmo diante de muitos obstáculos, você vai traçando essa estrada com segurança e em paz na sua alma, não é mesmo? E porque Deus sabe de todas as coisas, conhece os nossos dias, o que há por vir, a intenção das pessoas, do coração das pessoas, somente Deus sabe. Muitas vezes, meu irmão, você pode se sentir meio chateado, né, Letícia? As pessoas É normal. Eu já me senti assim. Nossa, mas determinadas circunstâncias, por exemplo, na minha vida, tá tudo tão bem, de repente acontece algo extraordinário, sem algo que justifique determinada circunstância, você fica sem entender, mas eu já estou numa fase na minha vida que acontece algo, eu digo amém e sigo. Eu também. Amanhã é um novo dia e algo existe, tem um propósito. Eu nem penso mais em perguntar a Deus por quê. Eu já estou numa fase assim, porque eu não quero entender o porquê que determinadas coisas acontecem na minha vida. Para que a gente perder esse tempo? Veja que o nosso entendimento humano, as limitações humanas que nós temos, a gente tem que buscar melhorar, não buscar compreender algo que é realmente desnecessário para o momento que a gente vive. É aquela expressão, né? O que é bom que fique e o que não é que vá embora. Se todos os dias, né, Letícia, quando a gente acorda e veste a armadura de Deus para os nossos dias, a couraça da justiça, da verdade, capacete da salvação, o sapato da paz, o escudo da fé e a espada do evangelho, sai para a batalha, a gente, claro que nós vamos encontrar circunstâncias interessantes nesse caminho, nessa luta diária. E eu já estou numa fase, minha irmã, Que tá tudo certo. tá tudo bem. Eu, estando com Deus no meu coração, eu tenho paz e sinto realmente, eu creio que você também sinta, Muito. uma segurança extraordinária. A gente caminha firme nessa missão do Evangelho, sem buscar compreender aquilo que trava, sabe?
Quando de repente você está de bom coração numa circunstância, seguindo um caminho e quer acolher outras pessoas para essa jornada, de repente não funciona, porque simplesmente essas pessoas não eram para fazer parte disso naquele momento. Cada um tem o seu grau de evolução, as suas escolhas e os seus momentos na sua vida. E nem todo mundo tem o mesmo ritmo. Exato. Tem pessoas que, questão de meses, eu vou usar um exemplo novamente. Eu nunca peguei a Bíblia, nunca, até abria, mas não tinha revelação. Eu não tinha a revelação. Mas em poucos meses, hoje, eu consigo abrir ela e entender a história, entender o contexto dela. Sim. E nos cultos que eu vou, nas comunhões que eu vou, e que há aquela conversa, aquela explanação, parece que eu estou vivendo aquilo. Porque eu tive o quê? A luz, a revelação, a clareza do Espírito Santo. Amém, minha irmã. Que bacana. Amém. Isso. Que todas as pessoas possam experimentar, como aqui Davi nos diz, né? Ser ungido com óleo, estar em uma mesa farta, claro, utilizando analogias, né? Diante dos seus adversários, que muitas vezes se estabelecem sem motivo algum, e eu nem quero entender por que isso acontece, porque realmente não importa. E com esse cálice, né, que transborda, quer dizer que é ao lado de Deus, na sua presença, sim, porque Ele sempre está comigo e nós estamos bem servidos. Com certeza. E qualquer circunstância que vivemos, quando a gente precisa festejar, como tu disse, né, montar a mesa, na verdade, o convidado de honra é Deus. Verdade, meu irmão. Ele é que tem que ter o mérito, a glória, a bênção, né, da nossa parte. Porque a gente só conquista as coisas através dele. Verdade. Através das conquistas. E muitas pessoas pensam que é merecimento, né, Letícia? Não vivemos mais pela lei do merecimento. Essa lei era, né? Os fariseus entendiam, né? Os fariseus achavam assim, né? Eu sou perfeito, então eu mereço que Deus realize favores para mim. Veja como os fariseus pensavam naquela época. Interessante isso. E veja como Jesus era um judeu, né? Mas veio em uma missão realmente muito diferenciada para a sua época. Mas que batalhas Jesus, em memória de nosso Senhor Jesus Cristo, a gente reflete sobre isso. Que batalhas o Messias enfrentou diante de um sistema, meus irmãos. Era um sistema instalado que pensava dessa maneira, sabe? As sinagogas lotadas, os governos, os reinos, né? E tudo girava ao entorno dessa mentalidade de que eram merecedores dos favores de Deus, porque somos perfeitos, porque somos intocáveis. Então veja que Jesus veio para humanizar o ser humano. Isso. Mostrar que aquele irmãozinho que se sente fragilizado, não há problema nenhum, que ele será acolhido, fortalecido, que momentos de dificuldade são realmente para a evolução do próprio caráter, firmar o próprio caráter nos propósitos que queira estabelecer na sua vida e fortalecer a sua fé. Isso mesmo. Dá uma lida no último versículo, Letícia, do Salmo 23. Versículo 6. Certamente a tua bondade e o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver, e na tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Amém. Amém. Veja que segurança Davi tinha da presença na sua vida, da presença de Deus nos seus dias, da misericórdia de Deus, da bondade de Deus na sua vida. E realmente
essa aliança com Deus, era um homem segundo o coração do Pai, em que ele realmente faz essa aliança com Deus e diz: habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Que bacana que as pessoas possam ter alternativas. Veja que interessante, Letícia. Veja que interessante e o quanto isso faz a diferença nas nossas vidas, Letícia. Imaginemos nós temos muitas alternativas, todas as alternativas que o mundo pode nos oferecer para nós estarmos agora. Sim ou não? Sim. Nós fizemos uma escolha e determinamos estar aqui nesse momento refletindo sobre a palavra de Deus. As pessoas terem escolhas nas suas vidas e realmente escolherem a Deus, estarem na presença de Deus durante todos os dias da sua vida, assim como Davi fala: habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Depende da versão, né? Depende para da versão. todos os dias da minha vida. Serei templo do Espírito Santo, o Senhor está comigo. Isso são decisões que nós tomamos no decorrer da nossa vida, conforme vamos adquirindo maturidade, alguns pela dor, né? Outros pela maturidade, pelo amor que sentem realmente diante de tudo isso. Mas veja que interessante essa questão da escolha, né, Letícia? As pessoas, se não tivesse escolha, veja só, se Deus fosse um Deus tirano, que dissesse assim: você é obrigado a acreditar em mim, você é obrigado a me seguir, você é obrigado, porque senão você não existirá mais a partir desse instante, sim ou não? Então isso aí seria uma forma de as pessoas acabarem decidindo por uma alternativa, porque não há outra. Decidindo em algum aspecto, porque não há uma alternativa, na verdade, né? Agora, quando Deus nos entrega um mundo de opções, de possibilidades, e apresenta uma porta estreita, minha irmã. Veja que existem muitas portas, até tem vários desenhos que representam, né, na internet isso. Tem muitos. Existem portas gigantescas em que as filas realmente estão... todo mundo Portas muito bonitas. muito bonito, Aparência. exato. Verdade. Então veja que, e de repente, de uma forma discreta, existe lá uma porta estreita que, a partir do momento que você escolhe, meu irmão, passar por essa porta, seguir esse caminho, haverá realmente mudanças extraordinárias na sua vida. Na verdade, essa porta é o início de tudo maravilhoso que tem de Deus para nós, né? Exato. Só que essa porta, essa abençoada porta, é aquela porta que muitas vezes tu olha, não te chama atenção, ela é estreita. Exato. Ela é feinha, ela não tem uma visão Veja, bonita. vamos analisar. Quando você chega para comprar livros, né? Uhum. Eu não me recordo de ter entrado em alguma livraria e ver um exemplar da Bíblia bem na frente. Não. O primeiro livro, assim, a Bíblia Sagrada, ou seja, e com luzes, holofotes, aquela coisa toda assim, todo aquele marketing, né? Uhum. E é o livro mais vendido do mundo. Muito bem. Mas enfim, é um propósito para tudo isso. Mas imagine só, você chega em uma livraria, tem 10 mil, 20 mil livros, alguns lançamentos com assuntos relacionados do mundo, realmente coisas muito interessantes, leituras que podemos fazer também. Mas você não vê. Eu não me recordo de ter entrado em livrarias e ver assim exemplares de Bíblia. Nós chegarmos em um determinado local, exemplo simples, venda de livros. E você vê lá numa feira do livro, né, Letícia? A banca mais bonita, a porta mais colorida, mais chamativa, com muitas autoridades reverenciando e fazendo fila para comprar, e lá você vê Bíblia, 66 livros nessa biblioteca,
referente a ensinamentos e a palavra de Deus. Eu não vejo isso, não me recordo, pelo menos. Pode ser até que exista, né, Letícia? Mas estão escondidos, eles não priorizam. Exato. Então veja que é aquela porta estreita em que você tem, assim como aquelas imagens da internet, você vê portas realmente luxuosas, com muitos atrativos e filas e gente se empurrando para ter esse acesso. Sim. O mundo nos apresenta esse mar de possibilidades. E quem tenha olhos que veja, quem tem ouvidos que ouça, que queira compreender a profundidade de tudo isso, e a porta que leva à salvação, que é o que diz a palavra, que é nós chegarmos a um entendimento e melhoria das nossas vidas para nos aproximarmos daquilo que Cristo nos orientou e nos deixou como exemplo. Muito bem. Essa porta aqui é aquela que fica escondidinha na prateleira, na última bancada da livraria. É igual aquela imagem que você vê, né? As portas luxuosas, as portas gigantes, né? E de repente você, observando com cuidado, vê uma portinha estreita, difícil passagem. Por que será, né? Sem nenhum brilho, na sua simplicidade, mas só quem entrar pelaquela porta, quem escolher passar ali naquela porta, deixar as outras, em que as pessoas estão realmente se degladiando para acessar e seguir aquele caminho que às vezes pode parecer tão sem graça, sem brilho, sem motivação, realmente algo extraordinário irá acontecer nas nossas vidas, porque o que há atrás dessa porta, como no exemplo que estamos dando do livro, da Bíblia, das Escrituras Sagradas, como se visualizássemos a Bíblia fechada e de repente a gente abre e começa a ler, a entender e vem uma luz dela. Isso mesmo. Ela, sim. Ela te dá a revelação. Exato. Não precisa de marketing, não precisa de frente na frente. Não. Até porque quem quer, minha irmã, chega na livraria e já pergunta: vocês têm Bíblias? Faz as traduções, tem de estudo e vai nos corredores até o fim da livraria para encontrar aquilo que quer, porque ele escolheu. E na volta, não tem problema algum, leva outros livros, porque leitura é fundamental, independentemente se é só um exemplo, né, Letícia? Não, é exemplo. Mas em tudo na vida, assim como nós falamos, esse momento você poderia estar reunido com amigos, utilizando-se de bebidas alcoólicas, fazendo tudo que o mundo lhe oferece, um mar de possibilidades. Você não precisava estar aqui nos assistindo. Com certeza. Nessa porta realmente sem brilho. Sem brilho. Nós estamos aqui de uma forma muito simples, falando realmente sobre a palavra de Deus para aquele que queira encontrar-se e encontrar o melhor caminho. Na verdade, essa porta, né, como tu disse, essa porta só quem consegue ver o valor que ela tem, aqueles que enxergam com os olhos espirituais, não com os olhos naturais. Quando a gente olha essa simbologia da porta, as portas bonitas e tudo, a gente imagina algo. Se a porta é bonita, né? O imaginário do homem é dentro tem um parque de diversão. É um parque de diversão, né? Todo mundo tá ali, é a influência do homem, né? Ali é bonito, ali é top, ali tá acontecendo muita coisa legal. Só que aquela portinha escondida, opaca, feia, pequena, estreita, que tu se olha, não, eu não vou passar pela aquela porta, já começa por aí. Que tu não vê ninguém competindo. Tu imagina o quê? O que tem lá dentro? Você tem que escolher passar naquela porta. Só que a pessoa que está olhando com os olhos naturais do homem, ele não pensa nesse lado. Porque ele não tem essa imaginação positiva. É como os relacionamentos, né, Letícia? Tem duas mulheres sentadas em algum local. Uma é aquela mulher que
que se utiliza de tudo que o mundo tem para Isso. oferecer, de algo que venha a lhe apresentar da forma como ela quer ser vista pelos demais. Fica no entendimento de cada um. E existe a tia do coque, né? Verdade. Aquela irmãzinha simples, humilde, que está ali sem chamar muita atenção. E muitas vezes quem escolhe a tia do coque, aquela é que tem conteúdo, Com certeza. que vai sustentar os dias a família. Muitas coisas que vêm nesse conjunto de informações que fica pela interpretação dos irmãos. Não estou falando de religião agora, né? É importante que se diga isso. Não. Mas veja que dar importância para o externo é complicado quando a gente para pensar que é o interior que nos sustenta, é daquilo que nós somos constituídos, é o que nos mantém. O externo é algo que tem data de validade. Aí as pessoas também ficam se interrogando, né? Isso, mas eu não tô falando de idade. É que as pessoas criam elas estabelecem, se constroem em cima de uma determinada aparência. Isso, expectativa. Exato. Sim. Tudo é focado Sim, naquilo ali. sim. O dia que aquilo ali, pela questão natural da vida, não é mais como, não está mais correspondendo aos anseios dos outros, então a pessoa passa a ter um vazio existencial. E aquela irmãzinha, aquele irmãozinho, que são constituídos na sua essência de algo muito mais do que se apresentar para os outros, mas ser algo importante para si mesmo e também, consequentemente, para os outros, não é abalado com esse tipo de coisa, né, meu irmão? Não é, até porque não somos perfeitos. A única pessoa, o único ser de carne e osso que esteve no mundo, né, na Terra, foi Cristo. Ele era perfeito. Então, entendemos que enquanto o homem olhar para o lado externo da outra pessoa e não o interior, aquilo que Deus está explanando por aquela pessoa, ele vai acabar se frustrando, se decepcionando, porque aquela beleza, né, Estamos dando exemplos, né? O pessoal brinca bastante, né? Restaurante de rico e restaurante de quem não é rico, né? Sim. E tem aquele que te sustenta e aquele que não te sustenta, mas sustenta o olhar e a visão dos outros do que eles vão ter em relação a ti, porque você Porque tá as ali pessoas têm hábito de tirar uma postando. selfie, né? Aqui, ó, o prato, o lugar, marcar o lugar, sai de lá com fome, né? Então, e isso é um exemplo, seja de pessoas, de relacionamento, né? O interesse um para o da outro. vida, expectativas que a gente cria. É importante, meus irmãos, que nós possamos criar, sim, muitas expectativas. Isso é o que nos motiva todos os dias a recomeçar em relação a nós mesmos. Se ontem eu determinei certas coisas para serem resolvidas na minha vida e não consegui concluir, no outro dia que eu me vejo tendo a oportunidade de recomeçar e fazer diferente, eu vou fazer algo que eu possa ser melhor diante de mim mesmo. Não em relação aos outros, no sentido de querer mostrar para os outros ou querer competir com os outros. Não existe o maior adversário do ser humano, e que muitas vezes as pessoas não compreendem essa palavra porque não estão prontos para essa conversa, é ele mesmo. É verdade. O teu maior adversário que é a tua consciência, o teu entendimento, é você mesmo. De repente você estabelece um projeto. Não é o irmãozinho que te derruba ou algo parecido. É você mesmo que fica criando empecilhos para deixar de realizar coisas que possam fazer aquilo para frente. E é a mente humana, aquilo que você deixa entrar na tua mente, no teu coração, que muitas vezes te impede de ter sucesso nas áreas da sua vida.
Mas Letícia, hoje estamos falando realmente sobre Davi, salmista, Salmo 23. Ele é curtinho, são 6 versículos apenas, e conversamos sobre muitas coisas, e a minha versão da Bíblia diz o seguinte: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém, meu irmão? Amém. Aonde te vi, agradece imensamente a presença de todos os irmãos que estão realmente compartilhando deste momento em memória de mim, em memória de nosso Senhor Jesus Cristo, para a honra, para a glória de Deus. Somos apenas humildes instrumentos nas mãos do Senhor para estarmos aqui nesta conversa, incentivando pessoas para que abram as suas Bíblias enquanto é tempo, que entrem por esta porta e recebam realmente o que há de mais extraordinário para as suas vidas. A intenção do Memória em Mim é instigar essa vontade das pessoas, né? Abrir essas Bíblias. E aqueles que muitas vezes têm uma Bíblia lá, né? Abre, mas eu não consigo entender o que diz aqui, eu não sei. Existem outras traduções, né, irmã, que possa facilitar, né? Vou usar o exemplo da minha, e ela é uma tradução atualizada, é uma tradução... Uma linguagem, né? A linguagem dela é em primeira pessoa, ela é perfeita, que é a NTLH. Linguagem de hoje em dia. Isso mesmo. Salmo 23, para tu ver, comparando com a da irmã Eugênia, fala da seguinte forma: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva a águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, caminho Ele mesmo prometeu. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois tu, ó Senhor Deus, estás comigo. Tu me proteges e me diriges. Preparas um banquete para mim, onde os meus inimigos me podem ver. Tu me recebes como convidado de honra e enches o meu copo até derramar. Certamente a tua bondade e o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver. É na tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Então, se tu perceber, ela é em primeira pessoa, é eu que estou falando, não fala em vós, em tu, né? Então, muitas vezes, para o pessoal entender melhor, eu acredito que essa tradução seja interessante para os irmãos que estão em casa. O importante é que estejamos conectados à palavra de Deus, em comunhão com os irmãos, em memória de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Nessa caminhada. Aonde te vi 24 horas, Brasil, a sua emissora de TV na internet 24 horas ligada em você. Agradece imensamente a sua presença e até a próxima. Até a próxima. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem.